natureza forte, natureza que é difícil de governar, não é? Nós estamos numa natureza dura, uma natureza forte, uma natureza rebelde. E o Espírito não quer nos governar pela força. Ele não procura forçar ninguém a fazer nada. Ele como aquele silvo apassivo. Lembra quando Elias teve aquele conflito e fugiu para o Monte Carmelo? E eis que vem um terremoto que partia as rochas, depois veio um fogo que queimava tudo, depois veio aquele vento como um furacão que destruía tudo. Mas Deus não estava aí. Mas depois veio aquele silvo apassivo. E aí estava Deus. O Espírito é aquele silvo apassivo. Por isso nós temos que aprendermos a caminharmos no Espírito. Jesus sabia, porque veio a figura, a pomba, mas quem que está recebendo a pomba? É o Cordeiro. Porque João falou, eis o Cordeiro de Deus. E a pomba desceu sobre quem? Sobre o leão? Sobre o lobo? Não, mas desceu sobre o Cordeiro. Não é maravilhoso isso? Porque Cristo tinha uma natureza humana sensível, que podia ser governada pelo Espírito. O Espírito não se impõe sobre ninguém. Ele é amável. Ele espera para nós sermos conduzidos por Ele. Se você resiste Ele, Ele se retira. Se você não quer, Ele não faz nada. Se você não deixa Ele atuar, Ele não faz. É assim que é o Espírito. Deus é assim, porque, veja, é o Espírito de Deus, é o mais sensível de Deus. É a natureza interior da comunhão do Pai e do Filho. Nessa comunhão eterna, o Filho e o Pai se rendem um ao outro, numa sensibilidade, numa delicadeza, numa suavidade, não sei como falar isso, mas é uma coisa que nós nem conseguimos entender. Nossa natureza rude, violenta. O Espírito vem, mas ele procura essa natureza do Cordeiro para morar. E quando ele quando ele posou sobre Cristo para começar seu ministério, você pode ver que daí para frente o Senhor Jesus foi conduzido pelo Espírito. Mas lembre, o conduzir, o sermos guiados pelo Espírito, é uma obra que o Espírito faz não forçadamente, mas com a nossa colaboração. Nós temos que aprendermos a nos render suavemente ao amável governo do Espírito. O Espírito nunca impõe nada. O Espírito nunca força nada conosco. Se você resiste Ele, Ele retira. É assim que é o Espírito. E nós temos que aprendermos a caminharmos com o Espírito, como Cristo aprendeu. Com o caráter do Cordeiro de Deus. Amém? Você pode ver aí que o Espírito começa a conduzir Ele. Capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Versículo 14. Então, pela virtude ou poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Está vendo? O Espírito. Versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele estava sendo guiado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Irmão amado, Jesus precisava ser conduzido pelo Espírito Santo. Precisava, porque é assim que Deus queria que fosse na vida dele. É assim que a vida humana tem que ser conduzida e guiada. Jesus não andava no seu poder, na sua sabedoria, na sua inteligência. Ele andava, vivia, caminhava pelo poder, a sabedoria do Espírito, pela condução do Espírito Santo de Deus, em tudo. É assim que fala Lucas, claramente. Irmãos amados, e é isso que nós temos que aprendermos hoje. A vida cristã é uma vida no Espírito. É em Cristo, mas no Espírito. É através do Espírito que nós vivemos a vida cristã. Mas como o Espírito é uma pessoa, a vida divina que mora em nós, irmãos, não é uma força simplesmente. Não é uma força impessoal, não é um poder impessoal. Não é uma energia impessoal que você pode usar à vontade. Às vezes nós temos a ideia de que a vida divina, os recursos divinos são recursos que Ele nos dá para nós usarmos à vontade. E não é assim que funciona. É uma pessoa que você tem que aprender a reconhecer, a quem você tem que aprender a seguir, uma pessoa a quem você tem que sujeitar sua vida.
E na medida que você sujeita a sua vida a essa pessoa divina, a vida divina flui na sua vida. A glória da vida divina flui na sua vida. Esse é o grande segredo. Quando nós somos guiados pelo Espírito, e o Espírito reproduz em nós a vida de Cristo. Mas você sabe fazer isso? Sabe escutar aquele silvo? Sabe escutar a pomba? Sabe ser governado por uma pomba? É isso que nós precisamos aprender. Mas graças a Deus, nós não somos deixados sozinhos nesse aprendizado. O mesmo Espírito vai nos ensinar a sermos governados e guiados por eles para sermos cheios do Espírito Santo. Na medida que nós somos cheios do Espírito, somos cheios de Cristo. Porque Ele nos vai introduzindo de glória em glória na vida gloriosa do Senhor Jesus Cristo.